Olá, muito boa tarde. Estamos aqui com o ABC das Mães. Para quem ainda não sabe, chegou agora, o ABC das Mães surgiu lá no Facebook. Nós temos um grupo no Facebook com quase 30 mil mulheres aí do nosso ABC paulista. Tem a fanpage também do ABC das Mães, que é o @ABC das Mães por Cláudia Loia. Tem o Instagram, ou seja, o nosso bate-papo é aqui todas as quartas-feiras ao vivo, das 4 às 5 da tarde. E depois, no decorrer da semana, a gente fica juntinho lá nas redes sociais, falando sobre os mais diversos assuntos, no universo feminino, materno, e tem um monte de promoção bem bacana também lá no ABC das Mães. O programa de hoje, gente, tá bem legal, nós vamos falar sobre adolescentes, porque lá no ABC das Mães não tem só mamãe de bebê, não, tem as mamães de adolescentes também, que sempre pediram essa pauta. Então hoje vem o pessoal da Clínica Ápice aqui, a doutora Karine, para falar um pouquinho sobre essa fase da vida que, né, às vezes é complicada, às vezes é mais tranquilo para uns, para outros, e ela vai dar algumas dicas para vocês, papais. E se você ainda não é mãe de adolescente, um dia vai ser, né? Eles vão crescer, então é bom a gente estar bem preparada aí para essa fase. E vai ter também um desfile bem legal de acessórios e maquiagem. Para quem não sabe, né, gente, eu sou louca por maquiagem, por acessórios, e hoje vai ter um desfile lindo aqui para vocês acompanharem sobre tendências e pegar umas dicas aí também, tá? E hoje é o dia das doenças raras, dia internacional. Inclusive, a mamãe Rosângela, do grupo que está aqui, veio conversar com a gente hoje, disse que lá em Roma hoje, lá no Vaticano, o Papa vai dar até uma bênção aí para todas as crianças com doenças raras. E elas estão aqui para contar um pouquinho dessa causa. E eu trouxe também a doutora Sofia, que é pediatra geneticista, formada e pós-graduada, doutorada pela USP e trabalha no Hospital das Clínicas. Vem aqui também para tirar todas as dúvidas de vocês. Então fiquem ligadinhos aqui comigo, que o programa hoje tá bom demais, tá? E o primeiro aqui, a primeira dica que eu tenho para vocês é uma parceria aí do grupo com um super desconto para vocês. Eu vou chamar o BT da Runner e vou contar um pouquinho sobre essa academia para vocês. Para quem não sabe, gente, olha lá que legal. Essa é a aula de spinning da Academia Runner, lá de São Caetano do Sul. A Runner em São Caetano fica na Rua Maranhão, ali em frente ao Pão de Açúcar. Para quem é aí da cidade já deve conhecer. E olha, eles estão com planos com desconto para as mamães do grupo. Para começar, gente, o que eu posso adiantar para vocês é: não tem taxa de adesão. Além disso, vocês têm desconto na mensalidade do anual. E a Academia Runner é completa. Vocês estão vendo aí, ó, os aparelhos de aeróbicos, a área de musculação. Os aparelhos são todos novos, modernos. Os professores são bem legais. Olha essa aula que eu mais gosto, gente, é de spinning. Tem as lutas também. Tudo isso incluso, gente, essas aulas de luta, spinning e musculação no plano terrestre da academia, que é o mesmo valor. Tem natação, tem hidroginástica. Lembrando que a natação da Runner é para crianças a partir de 3 anos, tá bom? Então aproveitem aí os descontos da academia e vamos lá treinar com a gente, né? Nós ali, a equipe do ABC das Mães, estamos firmes e fortes aí com essa parceria. Então vem você também, aproveitem os descontos, que é por tempo limitado, tá bom? Agora vamos começar aqui o nosso programa e eu vou falar aqui com a Karine Anzolini. Boa tarde, Karine. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E hoje a gente vai falar de um assunto, né? As mamães vão passar, se não estão nessa fase, vão passar, né? E todos nós já passamos. Não sei se vocês aí em casa deram problema pro pai de vocês. Eu dei muito pra minha mãe, viu? Muito problema. Ela fala, ai, ainda bem que... Ela fala que eu tive uma adolescência até mais tarde, né? Mais tardia. Eu era terrível. Parecia que o mundo ia acabar no dia seguinte. Então eu queria aproveitar todos os dias até o último minuto. Que bom. É essa coisa do adolescente, né? Parece que não tem amanhã, sempre assim. É verdade. Agora, Karine, eu quero te perguntar, qual é exatamente o período da adolescência? Porque a gente estava conversando, gente, antes aqui, e eu me surpreendi com a resposta, acho que vocês vão também. Quando começa a adolescência? Nós colocamos essa fase de adolescente dos 12 aos 18 anos, a pré-adolescência,
dos 12 aos 15 anos, tá? Então, muitas pessoas, né, quando 9, 10, 11 anos, está pré-adolescente, não necessariamente. Então, quando esse adolescente inicia nessa fase de 12, 13, 14, né, até os 15 anos a gente pode colocar como pré-adolescente. Essa fase dos 12 aos 18 é a fase da adolescência. O pré, a gente coloca como caracterizando aí dos 12 até os 15 também. Então, olha aí, mamães. Bem interessante. Não é? Mães de crianças de 9, 10 anos, nada de chamar de pré-adolescente, são crianças ainda, né? Então, só a partir dos 12 anos é considerado, então, pré-adolescente e a adolescência se estende até os 18 anos. Exatamente, isso mesmo. E vivenciando no consultório, né? Qual é a maior dificuldade que você vê, que você já observou nos adolescentes? Qual é a maior dificuldade dessa fase, para a grande maioria? Sim, na verdade, visando assim um adolescente como um todo, olhando também com bastante cautela e delicadeza dessa fase. O adolescente em si, eles estão passando por diversas alterações, mudanças. Então imagine só esse período. São mudanças hormonais, consequentemente também o corpo vai mudando. O corpo do menino vai mudando, o corpo da menina também vai mudando. Para uns, acaba não impactando, então eles acabam observando isso de uma forma mais natural. Outros acabam se assustando. Então, quando a gente acaba falando um pouquinho das dificuldades do adolescente, são inúmeras. Então, mencionando um pouquinho, a questão hormonal, tanto da menina quanto do menino. Da menina nós colocamos aí a parte do corpo, questões hormonais. Dos meninos, a barba começa a crescer, para uns causa estranheza, para outros não. Dificuldade também na escola, dificuldade dos amigos, uns são amigos, outros não, questões da internet que acabam influenciando bastante. Quando nós colocamos as questões de amizade, isso não acontece só na fase de infantil, né? Então, na adolescência, por vezes, acaba que acontecendo algumas competições, tanto de namoros, enfim, e isso acaba surgindo algumas dúvidas nesse período da adolescência também. Então, o adolescente em si é uma explosão de emoções, né? Então, quando nós mencionamos a questão do corpo, a questão dos amigos, a questão da escola, que por vezes também existe uma pressão muito grande nesse adolescente, o que ele vai ser quando crescer? Então, ele não consegue curtir muito aquele período escolar, porque aquela pressão da profissão já existe ali naquele período de escola. Então, por vezes, o adolescente tem 12, 13 anos, existe uma pressão muito grande da família. Ok, então o seu avô foi médico, o seu pai é médico, você vai ser também quando vai iniciar o cursinho. Então, assim, quando nós mencionamos essa explosão de emoções, de dúvidas e questionamentos, são inúmeros dentro do adolescente. Então, vai desde questões internas, corporais, hormonais, quanto externas também, né, que outras pessoas acabam influenciando aí no dia a dia desse adolescente. Olha que legal, eu achei bem bacana o que a Karine falou sobre como eles recebem a mudança no corpo, Sim. né? Eu fui dessas que tive um susto, né? Eu não aceitava, eu falava, meu Deus, aí eu comecei a usar roupa larga, assim, sabe, pra ninguém notar. E até, eu não fui uma menina que tive nada precoce, eu Sim. fui ter a minha primeira menstruação aos 15 anos. Sim. Então, e ainda assim, eu levei esse susto, né? Então, acho que os pais têm que ficar bem atentos quanto a isso. Como a criança, né, ou adolescente, enfim, está aceitando, porque às vezes parece que está tudo bem, Exatamente. mas internamente não. Não necessariamente. Quando eu acabei mencionando da questão da amizade, competição, e isso acaba interferindo muito. Quando eu menciono da competição, por vezes para você foi um susto, para mim não. Então, a menina coloca, eu menstruei, eu fiquei mocinha. Nossa, e todo começa, mundo já era. Exatamente. Menos eu. E começa aquela competição, mas eu não, como assim? E aquilo acaba gerando, por vezes, para um transtorno, uma questão de inferioridade, para outro, leva de uma forma tranquila, com uma leveza. Então, é uma incógnita o adolescente, mas não deixa de ser essa explosão de emoções. Então, nesse período,
está acontecendo muita coisa com aquele adolescente. E a necessidade de querer ser aceito, exatamente, né? Como eu o tempo mencionei, todo. E ela falou aqui das amizades. Sim. Né? Minhas amigas todas já, vou dar o exemplo da menstruação, já menstruavam. É verdade. Eu falava que eu também, desde os 12. Levava na bolsa, até falava, não, uso. Tinha até, inventava TPM, mas era mentira. Mas né? é uma questão de comparação. Sim. Então, aconteceram com elas, por que comigo não? E, olha, minha amiga já está namorando. Então, primeiro beijo, exatamente. Né? Porque ela já e eu não. Né? Isso, então, as dificuldades acabam sendo inúmeras, as cobranças também. Cobranças que, por vezes, a sociedade impõe e aquele adolescente se coloca frente a diversas situações. Então, quando existe essa palavra, quais as dificuldades, são grandes. São muitas. Né? São muitas, tanto do adolescente internamente, quanto das questões externas, da sociedade como um todo. E, Karine, por que nessa fase a gente atribui a fase de maior rebeldia da vida, né? Por que ela acontece justamente nessa fase do ponto de vista psicológico? Sim. Na verdade, como eu mencionei anteriormente, esse adolescente, ele está num período de explosão, né? Então, imagine só, anteriormente, ele era uma criança, ele passou pelo período, né, infantil e ele vai passar pelo período da adolescência e, posteriormente, pelo período adulto. Então, muitos deles não sabem se eu sou uma criança ou se eu sou um adulto, né? Essa rebeldia, e por vezes, muitas pessoas nós ouvimos dizer, né? Mas ele é revoltado. Então, imagine só, tantas dúvidas desse adolescente, por vezes ele não sabe se ele é uma criança ou se realmente ele é um adolescente, ou se ele está na fase adulta. Por vezes também é uma forma de defesa e é uma forma de expressão desse adolescente. Sim. Cada um acaba se expressando de uma maneira. Alguns adolescentes, nós observamos que passa por esse período de uma forma muito tranquila, que acaba não apresentando, né, como o dito popular, a rebeldia. Outros não, né? Outros acabam se expressando de uma forma mais agressiva justamente por uma maneira de se defender e não saber em que momento realmente está, ou uma forma com que ele se coloca frente a tantos questionamentos e tantas mudanças. Então, eu posso mencionar que realmente isso é uma forma de defesa, sim, e é uma forma de se expressar, né? Como o adulto, por exemplo, frente a diversas situações, cada adulto se expressa de uma maneira diferente. Da mesma forma é o adolescente. Só que, como é um turbilhão de emoções, e hormônios, por vezes, né? Exatamente. Então, nós não temos um adolescente, uma adolescente menina que fica menstruada exatamente aos 16 anos. Nós não temos uma idade específica, então é um turbilhão de hormônios, um turbilhão de cobrança, um turbilhão de questionamentos e realmente essa revolta e N questões aí da sociedade, por vezes é uma defesa e por vezes é a forma dele se expressar. A gente acaba percebendo que cada um é de uma maneira, cada um é de uma forma, mas essa fase da adolescência ela é vista como rebelde. Mesmo. É rebelde justamente por isso. O que fazer, né? A gente, às vezes, a gente quer acertar, mas é tão difícil, às vezes, os Sim. pais se assustam, né? Porque mudou, de repente. Né? Sim. A gente está acostumado e a gente tem aquela mania de idealizar sempre criancinha. Sim. E não é. É difícil crescer. Eu imagino que os meus ainda são pequenininhos mesmo, são bebês, mas eu acho que quando eles forem, eu vejo minhas sobrinhas, eu vejo como crianças pequenas e elas já são adolescentes. Sim. E nós pais, como nós devemos agir dentro das situações onde a gente nota que o nosso filho está um pouquinho mais rebelde, qual o posicionamento que o pai e a mãe devem ter para ajudar? Sim, eu acho que o ponto de maior importância, independente na adolescência, eu acho que é de suma importância enfatizar isso para os papais, para as mamães, é a questão da comunicação, tá? Por vezes, os pais, as mães não sabem como agir nesse período da adolescência, por quê? Quando você tem um filho criança, mais novinho, existe o processo de superproteção, né? Então, o meu filho está debaixo das minhas asas, eu consigo ter um direcionamento, e na adolescência, muitas vezes não, né? Então, inicia-se ali 12 anos, só que nós estamos falando até os 18 anos, que nesse período, muitas vezes, vai sozinho ao shopping,
começa um processo de jovem aprendiz, como a gente costuma acompanhar aí em mídia, rede social, enfim. E a gente acaba não tendo um acompanhamento efetivo 24 horas, e nem pode. Então, o processo de comunicação entre pais e filhos é de suma importância. Por quê? Existe a autoridade e existe a amizade. A autoridade e autoritarismo são coisas bem distintas. É importante que esse adolescente entenda o respeito que tem que ter aos pais, porém o medo não deve existir, né? Então, quando nós falamos desse processo de comunicação e de confiança que deve ser estabelecido entre esse adolescente e esses pais, automaticamente essa relação facilita, porque quando existe o medo entre os adolescentes, que é essa fase um pouquinho mais conturbada, que por vezes eles acabam ouvindo um pouquinho mais os amigos, as pessoas de fora, e os pais acabam sendo os últimos a saberem, né? E esse também é um medo dos pais, né? Então, é uma forma, a comunicação, quando nós falamos da comunicação mais assertiva e de uma forma mais efetiva, é uma maneira do papai, da mamãe também trazer esse adolescente de uma forma mais positiva, mais para perto da família, né? E quando a gente fala de uma comunicação, é uma comunicação aberta, né? Existem os tabus, né? Voltado a assuntos relacionados ao sexo, sexualidade como um todo, enfim. E é importante que isso seja quebrado aos poucos. É importante, claro, respeitando o limite de cada um, tanto das mamães quanto dos filhos, mas que essa comunicação seja aberta de uma maneira natural, para que o filho também tenha liberdade para qualquer dúvida, se sinta tranquilo para chegar nesses pais e conversar. E automaticamente esses pais também vão sentir essa tranquilidade, porque vai ter uma afinidade maior com esse adolescente. Então é desde sempre, a dica é desde sempre deixar o diálogo aberto aí na sua casa, né? Sentar, conversar e sobre os mais diversos assuntos. Não se limitar, não vou falar sobre sexualidade com ele porque é criança, né? Exatamente. Não subestime. Né? Pelo que nós acompanhamos em consultório, enfim, a queixa maior mesmo é relacionada à dificuldade. Então, por vezes, quando esse adolescente tem alguma dúvida, e são dúvidas... pode ser desde a mais simples até a mais complexa, é muito mais efetivo e saudável que ele tire essa dúvida com o pai ou com a mãe, e não com amigos da mesma faixa etária, que também por vezes tão pouco quanto, né? Exato, às vezes a dúvida acaba sendo a mesma, né? Ou vai tirar a dúvida na internet, no Google, em rede social. E então, quando existe essa questão da comunicação saudável entre esse pai, essa mãe, esse adolescente vai acabar sentindo uma segurança tão grande, principalmente voltado a questões... Quando a gente fala de tabu, a questão, pergunta sobre sexo, infelizmente nos dias de hoje ainda existe uma barreira muito grande dos adolescentes com os pais. E é de extrema importância enfatizar isso para que esse adolescente não tire dúvidas, ou com amigos, ou através de rede social, ou através do Google. E N questões, dúvidas de profissão, dúvidas do cotidiano mesmo, de alguma mudança que está acontecendo no corpo, de alguma diferença, qualquer coisa que esteja acontecendo com ele. Hoje em dia, crianças têm acesso ao celular, têm acesso a tablet, têm acesso à internet. É algo que enfim, a gente acaba observando que está sendo como natural, principalmente na adolescência. E o intuito é justamente que eles tenham limites, né? Tanto a acesso à internet, acesso à rede social como um todo, mas que isso não faça com que exista uma distância entre esses pais, essas mães e esses adolescentes. Muitas vezes, hoje, a gente percebe que a comunicação entre pais e filhos está muito restrita, porque a grande maioria do tempo, tanto os pais quanto esses adolescentes estão lá no celular, na internet, e a comunicação dá para contar o tempo que eles se falam. Às vezes o pai e a mãe trabalham fora, aquele adolescente fica na escola, e o tempo que eles se falam então é importante reservar
esse tempo dentro do seu dia. Às vezes seu dia a dia. Eu entendo que, exatamente, às vezes pela correria é difícil e tal, mas reserva pelo menos o que seria o saudável, pelo menos o quê? 1 hora por dia para sentar, jantar, conversar? Na verdade, é importante uma rotina estabelecida naquela família, né? Então, por exemplo, é importante que aquele adolescente, seja criança, adolescente, ou até aquele filho numa fase adulta que mora com os pais, que tenha uma rotina estabelecida. A gente não precisa colocar um período de horas, mas, por exemplo, que ele sabe que naquele período eles vão ter um tempinho reservado para eles, seja na hora da janta, que eles vão jantar juntos e vão ter 1h30, 2 horas para conversar como foi o dia de cada um. E é hábito, né, exatamente. Karine? É importante ter essa rotina. Hoje, na correria do dia a dia, os pais trabalham ou têm os seus afazeres fora de casa e, oi, tudo bem? Como vai? O adolescente foi dormir ou então está no celular, está na televisão e não existe esse tempo mais entre os pais e os filhos. Então, automaticamente, quando existe dúvida ou questionamentos, eles procuram fora e não dentro de casa. Então, a comunicação é primordial para um relacionamento saudável entre pais e filhos, independente da idade. Hoje o foco do nosso assunto é a adolescência, mas isso é independente da idade. E só uma última pergunta, eu vou aproveitar aqui. Se o pai e a mãe, né, se a criança já cresceu numa família que não tinha o hábito de conversar muito, é sempre cada um no seu computador, e agora na adolescência os pais estão vendo essa necessidade de se aproximar, é possível conseguir essa aproximação na adolescência? Sempre é possível. Claro que eu digo que é importante respeitar o limite de cada um. Se isso já é algo estabelecido lá na infância, é mais fácil de dar uma continuidade. Toda mudança, por vezes, existe uma resistência do adolescente, principalmente nessa fase, como nós mencionamos anteriormente, que pode ter alguma revolta, né, um perfil mais resistente. Porém, sempre é possível. É importante mencionar que essa fase da adolescência, como é uma explosão de sentimento, uma explosão de emoção, obviamente, se esses pais identificarem que existe uma resistência maior, se esse adolescente realmente não consegue se infiltrar ali no âmbito familiar, é importante a ajuda de um profissional para que consiga esclarecer tanto para esses pais quanto para esse adolescente, né, a importância desse processo em família, dessa comunicação. E isso sempre respeitando o limite de cada um. Mas isso é possível sim ser inserido no âmbito familiar. Sempre é possível conversar, sempre, né, é possível, Karine? com certeza. Olha, respeitando o limite de cada um, mas sempre é possível. E a importância da comunicação sempre em primeiro lugar. Olha com que certeza. legal. E esse foi o recado da semana passada com a Super Nani aqui, onde ela falou que nós temos que conversar com os nossos filhos. Nós somos a principal influência deles. Sim. Né? E hoje a Karine reafirmando isso aqui. Então, a importância, gente, desde a infância até a adolescente, converse, né? Eu lembro hoje que meus pais conversavam, minhas irmãs são mais velhas, então elas eram como mães também. E todo mundo conversava muito comigo. E alguma coisa entrou na minha cabeça, viu? Sempre fica guardado. Sempre fica alguma coisa. Sempre fica. E boa. E foi muito legal todo esse suporte aí que eu tive de acordo com essas conversas. Porque na hora parecia que eu não estava nem ligando, não estava nem aí porque eles estavam falando, mas no fundo serviu de alguma coisa para mim. Com certeza, né? Eu acredito que seja assim com a maioria das pessoas. Obrigada, viu, Karine, por ter vindo. Dá um beijo em todo mundo lá da Ápice. Obrigada aí a todos da Clínica Ápice, parceira do grupo. E a gente se vê em breve. Vamos falar sobre mais assuntos aí, tá bom? Obrigada, eu agradeço, Karine. Por nada. Agora, gente, eu vou dar uma dica para vocês, antes de nós irmos para a próxima pauta, sobre o Dr. Ácaro. Eu vou chamar umas fotos aí e vocês vão ver que legal esse trabalho do Dr. Ácaro, que é parceiro aí do ABC das Mães e tem desconto para o grupo. O Dr. Ácaro possui o mais avançado sistema de higienização profunda do mundo. E o melhor, tem promoção aí, como eu já falei, para o ABC das Mães. Limpeza, mais revitalização dos sofás, mais a blindagem do sofá de qualquer modelo e tamanho, gente, por apenas 3 vezes de R$120 e você ainda ganha a higienização dos seus colchões, cortinas, cadeiras e até os bichinhos de pelúcia, tá? E agora, gente, tem mais uma super novidade do Dr. Ácaro. O Fábio foi lá em casa semana passada, a gente fez uma live. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá no grupo, a higienização de tapetes. Então, eles lavam e higienizam de forma profunda os seus tapetes. E o melhor, gente, sistema delivery. O meu tapete é super pesado, eles foram lá, buscaram, depois limparam, levaram
levaram para casa de volta, tudo tranquilo, com um selo aí aprovado pelo Dr. Ácaro, foi bem bacana. Então aproveitem aí mais essa parceria do ABC das Mães. E agora eu vou para um break super rápido e na volta tem desfile e maquiagem, que eu sei que vocês adoram, não sai daí. Voltamos! E se você, assim como eu, também gosta de cabelo, maquiagem e acessórios, a hora é agora. Eu estou aqui com a Bianca Delira, que é maquiadora. Boa tarde, Bianca, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. E a Bianca tem um ateliê, né, Bianca? Só de maquiagem e cabelo aí para formandas, madrinhas. Isso mesmo. Todo mundo que quer arrasar. E também a Caroline Marques, da Marques Acessórios, que também compõe todo o look, né, Carol? Fica Isso. outra coisa Isso. com o acessório. Inclusive, deixa eu já aproveitar para mostrar o meu presente, gente. Depois eu vou até colocar o meu brinco que vai combinar com a minha roupa de hoje. Posso mostrar para essa câmera? Olha que lindo que a Carol trouxe. Bem legal, semi-joias. Depois eu vou deixar os contatos delas para vocês aí no grupo, para que vocês vejam. Mas olha que legal, gente. Olha que bem feito. E as pedras aqui, ó, cravejadas, não caem. Bem lindo. Ai, não vejo a hora de usar. Já já eu vou colocar os meus brincos, viu? E aí, meninas, primeiro eu quero saber, eu queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho para mim sobre a trajetória aí de vocês, como vocês uniram aí as duas empresas. Então começa você, Bianca. Conta aí como começou a história da maquiagem. Legal. Tudo começou de uma afinidade que eu tinha muito nova,
que os meus pais foram percebendo, que era uma coisa natural. E aí eu resolvi fazer o curso até por incentivo deles, né? Porque eu já gostava, era um universo que eu gostava. Mas eu não imaginei que isso fosse se tornar uma profissão, que isso ia se tornar algo mais pra frente rentável, né, na minha vida. E eu comecei atendendo amigas, a gente começa fazendo, né, pegando as amigas de modelo, as conhecidas. E isso foi, uma foi indicando para outra, uma foi gostando. Então, comecei a atender a domicílio. E aí uma coisa foi ligando a outra. Depois eu abri um ateliê menor, porque eu já não tinha... A demanda foi crescendo e hoje eu abri um espaço que eu atendo noivas, que eu consigo atender noivas, eu consigo trazer mais conforto para elas, para as madrinhas também. A maquiagem social, né? De uma forma em geral. Formandas. Olha que legal. Esse é o objetivo mesmo. Sabe que eu tenho uma filha, gente, que o sonho dela é ser maquiadora. Então, as brincadeiras dela são sempre, você falando aí, desde pequena, será que minha filha vai ser também maquiadora? Eu vou estar feita se ela for, né? Pode e ser. você, Carol, conta um pouquinho aí da sua trajetória para mim. Na verdade, eu sempre gostei muito de acessórios, né? E as pessoas sempre elogiavam muito, assim. Às vezes eu aparecia com um colar, não da faculdade, onde eu trabalhava. Sempre elogiavam, falavam, quando você for em tal lugar, você traz um pra mim igual. E isso acontecia várias vezes. E aí minha mãe falou... Filha, por que você não faz disso uma ideia? E aí eu criei uma página nas redes sociais, comecei a divulgar e realmente, inicialmente era só uma loja virtual mesmo. E ano passado eu senti a necessidade de criar um espaço físico para atender mesmo a demanda. Tem pessoas que não confiam muito em comprar na internet, querem ver, provar. Então, está acontecendo, ainda bem. Começou como uma brincadeira de indicação e hoje virou realmente o meu negócio, a minha vida. E você sabe que tem que ter o dom, né, Carol? Gente, Sim. Vamos combinar. Eu não consigo misturar colar, né? E elas entendem tudo, então elas conseguem fazer mix de pulseira. Adoro essa palavra que elas usam, né? Pulseirismo. Eu não consigo fazer nada, então alguém sempre tem que me ajudar. Sim, eu procuro trazer para minha loja realmente coisas que a gente tem que ter uma variedade, cada um tem um gosto, mas assim, realmente coisas que são delicadas, que eu mesma usaria, assim, é uma questão de personalidade, né? Uma marca é uma personalidade. Sim, ai que legal. Agora eu vou aproveitar e perguntar das tendências para vocês. Tem tendência na maquiagem? E qual a tendência aí no universo das semijoias? Nas maquiagens, agora é o quê? Batom vermelho? Lindo assim? Tem, sim. Tem bastante tendência. Batom vermelho continua sempre, né? Sempre. Nunca sai de moda o batom vermelho, nunca né? sai. Todo mundo fica bem com batom vermelho, E o legal, né? não sei se você notou isso, mas as pessoas estão usando durante o dia o batom vermelho, né? Sim. Então, A gente quebrou um pouco essa regra, né? Que o batom vermelho precisa ser usado só à noite. Então, não existe. O seu batom, por exemplo, né? Que é esse toque metalizado, que é uma forte tendência agora. Tons de rosé. São fortes tendências agora também. então os metalizados e os rosés, então pode comprar que tá na tendência. Sim, com certeza. Olha que Vai arrasar, legal. com certeza. E para semijoias, Carol? Em semijoias, já faz um tempo que as chokers, né, esses colares que são um pouco mais perto do pescoço, vem agradado muito o público e continua a tendência. Cores no lilás agora esse ano, esse lilás é a cor do ano, né? E argolas. Agora no inverno as pessoas tendem a usar o cabelo mais preso, inspirado até nas novelas e tudo. Argolas e chokers, assim, estão muito na tendência. Olha que legal. E eu não sei se vocês notaram, mas eu acho que com as influenciadoras, as redes sociais, aumentou muito, assim. Tem muita influenciadora de maquiagem e elas sempre estão com algum acessório. E vocês notaram essa melhora no mercado por conta das influenciadoras mesmo, das mídias sociais? Com certeza, isso inclusive ajudou o nosso trabalho, né? Porque tornou mais possível, as pessoas têm acesso a um vídeo, é tudo mais acessível agora, então elas têm, elas conseguem ver a variedade de produtos, elas conseguem ver a variedade de maquiadoras, de técnicas, então isso ajudou o nosso trabalho também, tornou mais próximo. E a gente tem mais ideias, né? Às vezes assistindo um vídeo, hoje mesmo eu fiz um vídeo sobre preparação de pele. E as pessoas
veem que não é um bicho de 7 cabeças, que dá pra... É óbvio que não fica como uma maquiadora fazendo, né, gente? E vamos combinar. Mas dá pra gente sair de casa, dá pra fazer, se tem um evento rápido, é bacana, é legal, e eu acho que inspira muito, né, as mulheres. Com certeza, eu comecei muito assim, quando eu comecei na maquiagem, eu ficava muito tempo em frente ao YouTube e vendo vídeos, e vendo técnicas, treinando, testando aquilo, né? Sim. Então isso foi me aperfeiçoando. Então, assim, realmente também exige um certo tempo que a gente tem que dedicar para fazer dar certo, né? Não adianta... E tem que gostar, né? Tem que gostar também, com certeza. E para os acessórios, para as semijoias, você acha também que essa influência, que a mídia social ajuda? Você tem Instagram, Facebook para mostrar as peças também? Sim, com certeza. As novelas, assim, antigamente você assistia uma televisão, você via a artista e aquilo parecia muito distante. Parecia que aquela roupa, tem até a colocação, né? Look de novela e tudo. Parecia que era uma coisa muito longe. E as redes sociais, o Instagram, isso aproximou muito para a realidade das pessoas. Hoje é possível você usar aquele brinco que a menina da novela está usando, aquela roupa, né? Então eu também passo horas coletando fotos, coletando composições, roupas, o que é mais fácil uma cliente investir para ela ter a versatilidade de usar com muitas outras roupas. Às vezes a pessoa procura uma peça para usar todo dia, às vezes a pessoa procura uma peça para usar em uma ocasião especial. Então a gente tem que saber trabalhar isso. Sempre. Olha, e agora eu vou pedir uma dica para vocês, né? Assim, qual que é o primeiro erro, o que a pessoa não deve fazer na maquiagem e no acessório, e o que ela faz para acertar? Ó, isso não tem erro, Clau. Qual é o principal erro e o principal acerto, tanto na maquiagem quanto no acessório? Eu acho que o principal erro que as mulheres cometem é, primeiro, não tentar. Não ter medo de fazer as coisas. Eu não sei fazer o delineado. E não treinar. Né? Tá. Como eu disse anteriormente, tudo é uma questão de prática. Então, você dedicar assim, não adianta a gente querer fazer um delineado em 5 minutos correndo. Então, assim, dedica um tempo, um dia que você tiver com mais calma, para treinar, para assistir um vídeo, para você ir se aperfeiçoando também, porque nada vem assim do nada. Então, a gente precisa ir treinando, insistindo, ter paciência. E o que é certeiro? Certeiro. Então, a gente tem muitos vídeos hoje que a gente pode se inspirar, a gente olhar pessoas que tenham referências parecidas com as nossas, por exemplo, loiras, procurarem referências de maquiadoras, exatamente, porque às vezes as mulheres procuram uma coisa em referências de outras mulheres. Esse é um erro muito comum. Tem que tentar chegar no mais próximo. Exatamente. O que combina com o seu tom de pele, o que combina com o seu tom de cabelo, o que vai te valorizar o seu tipo de olho. Então, procurar referências que sejam próximas com o meu tipo de pele, com o meu formato de rosto, para a gente tentar tornar isso mais possível, entendeu? Mais legal, real. Boa dica. Então, tentar se aproximar. E às vezes, eu acho lindo, sei lá, Giovanna Antonelli, mas a pele dela é diferente da minha, o formato do rosto também. Ou olho muito claro, que às vezes certas cores ressaltam mais num olho claro. Sim. Então, assim, o olho escuro também tem as cores exatas que vão valorizar. Então, às vezes, é só uma questão de você equilibrar e de buscar realmente o que vai te favorecer. Legal. E para os acessórios? Para os acessórios, na verdade, a maior dica de erro e acerto é a mesma, é experimentar. As pessoas, às vezes, veem no busto, né, no mostruário, e não dão o devido valor para a peça. E, às vezes, quando você coloca, aquela peça se transforma. A Bianca mesmo, várias vezes, eu já falei, às vezes chego, mostro as peças novas para ela, nossa, não usaria isso quando eu coloco. Forma. Exatamente. Então, o maior erro e o maior acerto é tentar, porque... Você tem que olhar no espelho. Você aprende a fazer composições, cada vez você coloca um colar, vou tentar mais um, e aí você vai aprendendo, acaba sendo natural. Eu vou pegar essa dica, vou começar a tentar. Se eu errar, vocês me avisam. Vamos pro desfile, então? Eu vou pedir para vocês chamarem as modelos e apresentar pra gente. Falem aí sobre maquiagem, sobre o acessório, deem as dicas todas pra gente. Qual é a primeira? Nossa primeira modelo é a Yara. Olha, Yara. Yara veio com uma composição de acessórios um pouco mais básica, para quem prefere não chamar assim muita atenção, porém ao mesmo tempo é muito delicada. Vem com uma pedra Fusion, que é muito tendência agora. Essa pedra Fusion remete a uma pedra natural, então ela é toda detalhada, toda craqueladinha.
e é super elegante, tá muito em alta, gente. Pode apostar sem erro. Olha que lindo. Então, uma pedra só tá em alta, é bacana. Sim, você vê que ela... Eu tenho visto bastante. Ela fala por si só, né? É uma cor bem chamativa, assim, delicada, porém chamativa, fica super elegante. Às vezes, menos é mais. Tá. Então, ficou uma composição bem legal. Um colar mais longo, sempre alonga a silhueta, faz a dá uma afinada, né, ficar gente? mais Olha magra, dica, claro. Né? Sim. E a maquiagem? A gente procurou equilibrar a questão da pedra também. Tá. A gente fez uma maquiagem com fundo mais rosado, que é uma forte tendência também que a gente fala, a tendência gringa, né? Tá. Que são fundos rosados, fundos alaranjados. O prata também volta um pouco agora. E super cai bem em festas, em formaturas. A gente tem feito bastante formanda, que agora é a época das formaturas. Então a gente quis trazer o prata, que volta bastante, também combina com o fundo da pedra, o fundo preto. Linda, linda. Obrigada, viu, Yara, por ter vindo. Agora nós vamos para a próxima modelo, para as meninas comentarem aqui quem é. Nossa próxima modelo é a Tainá. Maravilhosa. Tainá. Lindo também. Na Tainá a gente trouxe um pouco mais de brilho, uma opção com brilho para quem é mais ousada, Ai, né? minha cara, gente. Eu adoro brilho. A gente é uma cor também muito forte, né? Que é um rosé com fundo alaranjado também. Então a gente quis equilibrar com prata, que também é uma cor para festa, né? Então é uma opção mais ousada, para as mais ousadas, vamos dizer assim. E o rosé tá na moda, como você disse, na maquiagem, né? Nos batons, para pegar esse rosé, que é... Esse que tom fica é um bacana. marsala, que a gente usou na boca, que é uma cor que cai bem assim para todos os tipos de pele, não tem erro. Então, qual que é a cor? O marsala nos lábios. Olha lá, gente. Branquinha, morena, mais Tá amarelada, o marsala vai bem. Como a gente usou muito nos olhos, então a gente quis equilibrar um pouco. Tá lindo, olha, cheio de brilho. Eu adoro, gente. Eu sairia assim de dia para ir no mercado. Eu acho o máximo esse brilho nos olhos. E nos acessórios a gente escolheu não colocar cor, usar o cristal, que é o básico do básico, porém não sendo básico. Como a Bia brincou com um pouco de cor nos olhos, a gente preferiu deixar o look de acessórios mais neutro. Tá aí com um colar maravilhoso de uma estrela, né? Todo de baguete de zircônia. Uma gravatinha, que também é uma ótima opção para alongar o busto. Também faz parecer mais magra mesmo. E a choker, que não tem como. Traz um look totalmente moderno, despojado. Quem quer Então, isso aí é uma composição do que você fez, né, sim, Carol? Sim. Olha, meu povo, vai a gente fazer isso em casa. A gente precisa de uma consultoria. É só tentar, gente. Lindo, 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 lindo. Ficou perfeito. Obrigada. E agora, quem é a nossa próxima modelo? E a próxima menina é a Tayane. Linda. Ai, que colar lindo. Lindo. Então, na Tayane, a gente fez uma opção mais clássica, né? Porém, com um toque de modernidade, que os tons de rosé. E o lábio dela, o batom, a gente brincou com um pouco de metalizado, que é uma das tendências que a gente comentou. Tá. Então, a gente, como a Carol também escolheu a pedra azul, então a gente quis fazer algo mais clássico, que não fosse brigar com o tom do azul. Lindo também. Sim, nos acessórios a gente apostou no bom e velho conjunto, né? Que tem muita gente que gosta realmente de combinar o brinco e o colar, não tem erro. E a gente fez uma composiçãozinha com mais um colar. Agora essa pedra também é fusion, igual a da menina anterior. Então também remete àquela pedra natural que traz um pouco de modernidade e lembra a pedra natural, né? Que é assim, valiosa. Traz aquela valiosidade pro look. Olha, bem elegante. Tá linda, tá perfeita. E a maquiagem bem esfumada. Ficou lindo, lindo. Obrigada. Agora vamos pra nossa... Tem mais alguém? Não. Acabou. Ai, gente, eu queria mais um monte de desfiles aqui. Eu quero agradecer, então, a presença de vocês. Obrigada. Adorei. Obrigada pelas dicas. Deixe seus contatos, então, Bianca, para as mamães aí de casa. Sim. Vocês podem encontrar os meus contatos no Instagram. Eu tô como Ateliê Bianca de Lira, Make Hair, o Lira é com Y, e a página no Facebook também, Ateliê Bianca de Lira, Make Hair. E você, Carol, onde a gente te acha? Também me acha no Instagram, Marques, _ acessórios, Marques com Q mudo. Lá tem todas as informações, gente, como chegar, WhatsApp, inclusive, tudo, site.
Ai, que Inclusive, bom. nosso espaço físico, a gente tem uma sala do lado da outra. Então, Ai, que legal. quem for visitar uma... encontra outra. Exatamente. Que bacana. E essa dica foi para vocês, então, mamães. É possível aí se maquiar, arriscar. Se você não consegue, já conheceu a Bianca aqui também, mais uma opção para vocês. E os acessórios para você também garantir aquele up no visual, no look. Ela já deu as dicas aqui para vocês alongarem, não é porque virou mamãe, né? A gente sempre bate aí na mesma tecla, que vocês têm que deixar aí de se cuidar, de colocar um acessório, dá para colocar, dá para ser um brinquinho pequenininho, se a criança é pequena, enfim, tem para todo mundo, né, Carol? Tem para todos os gostos e tamanhos e bolsos. Olha que legal, isso é o melhor, né? Obrigada, meninas, obrigada aos modelos também que vieram aqui. Obrigada. E agora, gente, eu vou para um recado rápido para vocês, que também sempre é tempo. Em inglês tem um recado da Skill para vocês. Olá, gente, a Skill parceira do grupo e você pode fazer inglês por apenas R$ 199,00 por mês. Eu estou lá toda segunda e quarta-feira, quem quiser ir para minha turma. Tô lá à noite, gente. As aulas da Skill são super dinâmicas, a conversação toda em inglês. É bem bacana, eu quero aproveitar e mandar um beijo para todos lá da Skill, especialmente para a Natália aí, que me atende tão bem lá na Skill e atende todas as mamães. Então não deixem de conferir, tá bom? Agora eu vou para um break rápido e na volta nós vamos falar do tema do dia. Hoje é o Dia Internacional das Doenças Raras. Não sai daí, a gente tem muita história para contar. Viu? Foi bem? Voltamos
E hoje é o Dia Internacional das Doenças Raras. Eu estou aqui com uma mamãe do grupo, a Rosângela, e com a doutora Sofia Sugayama. E eu vou contar, a doutora Sofia, é a doutora Sofia Miura Sugayama. Ela é formada pela Faculdade de Medicina da USP, fez residência médica em pediatria e genética médica e trabalha no departamento de pediatria da Faculdade de Medicina da USP e fez lá o doutorado também. Atualmente ela está no Itaci, né? No Itaci, que é o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então ela vem aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre as doenças raras e a importância, e tem a ONG também, que depois ela vai falar com a gente. Boa tarde, doutora Sofia, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade, né, de divulgação dos conceitos sobre a doença rara, que é uma luta, né, dos médicos e das famílias dos pacientes que apresentam esse tipo de doença. E por falar em família, eu estou aqui com a Rosângela, que é uma mamãe do grupo, né, Rosângela? Exatamente, eu sou mamãe do grupo e participo de algum tempo e fiquei muito feliz pelo espaço, por ter podido vir até aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Niemann-Pick tipo B e falar um pouco sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. E contar a trajetória da Bárbara, né? Que bacana. Deixa eu começar então aqui, deixa eu perguntar para a doutora Sofia, para que ela fale aí para as mães de casa, o que são consideradas doenças raras? As doenças raras, né, em relação ao conceito, né, e à estatística, o conceito da Organização Mundial de Saúde são aquelas doenças cuja incidência estimada, né, acomete para cerca de 2.000 indivíduos nascidos vivos, né? Tá, então tem um indivíduo para cada 2.000 tem aquela doença, aí já é considerada doença rara. Considerado raro, né? Tá. No Brasil, né, segundo a última estimativa, né, pela população do IBGE, fazendo essa conta, né, seriam 13 milhões de pessoas brasileiras com doenças raras. Né? Olha. Apesar de ser raro, né, pela população grande do Brasil, né, é numerosa. E qual é a principal causa, doutora, das doenças raras? Então, as doenças raras, né, na grande maioria, né, cerca de 80%, a causa é de origem genética mesmo. Né? Genética no sentido de que as pessoas nascem com determinadas alterações, né, no DNA, né, humano, né, nós temos 21.500 genes, né, um número muito grande, né, acondicionado nos 46 cromossomos, né, que recebemos 23 do pai e 23 da mãe, né, e a cada dia, né, existem cerca de já 8.000 doenças genéticas, né, conhecidas, né, mas com o advento, né, de novas tecnologias, né, de biologia molecular, de sequenciamento genético, cada dia que passa, novas doenças estão sendo reveladas, né, e publicadas internacionalmente. Olha, então elas têm aí a causa genética, então a pessoa descobre ou no nascimento, olhando, né, o pediatra fazendo a primeira avaliação, e também no exame do pezinho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da importância desse exame para a busca, né, dessa informação de algum tipo de doença genética. Então, o pediatra, né, seria o primeiro, digamos, médico, né, em relação às crianças, né, que logo depois que corta o cordão umbilical, a responsabilidade, né, é do pediatra que pega a criança na sala de parto. Tá. Né? Há quase mais de 25 anos eu era pediatra, trabalhava em pronto-socorro e UTI de berçário, né, então, logo ao nascimento, né, inúmeras malformações, né, são visíveis ao pediatra, né, e em relação a isso, 3 a 4% das crianças podem nascer com alguma malformação congênita, né, que a gente classifica em maior ou menor, né, de acordo com a gravidade da situação. Né? E, além disso, como a Cláudia, né, referiu ao teste do pezinho, né? Porque através dele é possível um diagnóstico também. Porque inúmeras doenças, né, podem ser detectadas, né, logo após o nascimento, ou até mesmo, na verdade, antes, né? Mas o teste do pezinho, né, que foi inaugurado na década de 1970 no Brasil, né, previne inúmeras doenças, né, que podem ter umas sequelas
em relação principalmente ao sistema nervoso central, deficiência mental. No Brasil, o teste do pezinho, né, é obrigatório, né, coberto pelo SUS, né. O ideal é colher entre o 2º a 5º dia de nascimento, né. Tá. O que o SUS cobre são exatamente 6 doenças, né. Mas na rede particular tem um ampliado, né? Particular tem ampliado, Tá. que cobre muito mais doenças. E é importante, se puder fazer, então, esse ampliado. Esse ampliado, infelizmente, né, não é disponível ainda no sistema público. Tá. Tá. Mas se a mãe tiver condições Se puder, faça, então, faça o o ampliado. Agora eu queria aproveitar e falar um pouquinho com a Rô. Queria que você contasse um pouco da sua história. Antes da gente falar o que é, como que é o nome? Niemann-Pick B. É isso? Niemann-Pick do tipo B. Niemann-Pick do tipo B. Isso. Como que você descobriu? Como foi o nascimento da Bárbara? Como é a sua vida hoje? Como é essa doença e quais os sintomas? Queria que você desse uma introdução nisso para mim. Claro. A Bárbara hoje ela está com 15 anos. Até os 4 anos de idade ela foi uma criança que a gente considerava uma criança saudável, que fazia de tudo. E começaram os sintomas de uma forma totalmente agressiva. Ela teve um derrame no quadril esquerdo e parou de andar aos 4 anos de idade, teve que fazer cirurgia. Isso já eram sintomas da Niemann-Pick. Mas como aqui no Brasil nós não tínhamos médicos especialistas, eu pelo menos não conhecia um médico especialista, acabava passando na mão de outros especialistas que não sabiam o que ela tinha. Tá. E desde então a Bárbara começou a ter o que eles chamam de pneumonia de repetição. Bronquites, bronquiolites, bronquiespasmos, tudo isso que a gente, mãe, está acostumada a ouvir quando uma criança está com um resfriado mais forte. Mas era muito forte, Cláudia. Ela, uma vez por semana, ela estava no hospital. E daí a gente começou a desconfiar, falou, poxa, tem alguma coisa errada com a Bárbara. E nisso, em agosto de 2010, ela teve um derrame no pulmão. Então foi uma consequência muito grave. E daí a gente começou realmente a investigação, começamos a pesquisar o que ela tinha. E foi muito difícil esse começo, porque como a gente não sabe o que é, a gente não sabe para quem buscar ajuda. Né? Quando a criança está com uma catapora, um sarampo, uma gripe um pouco mais leve, a gente sabe exatamente o que fazer, como mãe, a receita da vovó, enfim. Mas quando você não sabe o que é, para onde você vai correr, eu não sabia, não tinha noção para onde eu corria. Até que durante uma dessas investigações, uma dessas internações dela, apareceram alguns anjos na nossa vida, que foram 2 médicos que olharam para mim e falaram, olha mãe, essa criança, ela tem um problema, ela está com o pulmão com bastante nódulos e não é normal, vamos investigar. E nessas investigações me falaram que a minha filha tinha uma doença de depósito. Mas o que era aquilo? O que é uma doença de depósito? E existiam 3 que ela poderia ter: doença de Gaucher, doença de Pompe ou doença de Niemann-Pick. Ambas raras, né? Todas raras. As 3 raras. Então eu, como mãe, fui fazer o quê? Eu fui pesquisar cada uma dessas doenças. Eu mesma pesquisei. Olha, mãe, né, gente? Exato, eu passava a madrugada inteira na internet pesquisando o que era cada doença e eu mesma descartava as possibilidades, porque eu olhava para ela. Então algumas doenças raras têm algumas, a doutora até pode confirmar isso para mim, mas algumas doenças raras têm características diferentes, que você olha para a criança e você fala, realmente essa criança tem uma doença diferente. A Bárbara não tinha características de algumas outras, então eu ia excluindo. Caímos na Niemann-Pick. E comecei a pesquisar associações, encontrei algumas aqui no Brasil que me indicaram médicos especialistas, inclusive de Ribeirão Preto, né, do HC de Ribeirão Preto. Fomos até lá e de lá nós colhemos exames de sangue e mandamos para vários lugares aqui do Brasil e para os Estados Unidos, porque tinha muita dificuldade também em fazer os exames para detectar uma doença rara. Nós ainda no Brasil temos essa dificuldade. Outras mães, exato, outras mães infelizmente ainda estão passando pelo mesmo que eu passei no passado. E no caso da Bárbara, como é o tratamento dela? Apenas paliativo. Tá. Por enquanto, a Niemann-Pick B não tem um remédio. São tratamentos paliativos, porque ela... Explicando um pouco rapidamente o que é a Niemann-Pick B, é a deficiência de uma enzima que é responsável por liberar gordura para fora da célula. Então, se ela não libera gordura, essa gordura acumula lá e vai deixando os órgãos doentes. No caso, pulmão, fígado, baço, medula óssea, são as partes mais afetadas de uma portadora de Niemann-Pick B. No caso da Bárbara em si, é a medula e o pulmão que é o mais afetado. Tanto que alguns anos atrás ela usava oxigênio quase que contínuo.
né? Ela fez o desmame há 3 anos atrás, graças a Deus, e hoje ela só usa oxigênio quando ela está em crises pulmonares. Mas não existe um tratamento ainda. Está sendo feito um estudo da terapia genética, terapia enzimática, fora do país e aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos 3 portadores participando desse estudo, que está na fase 2 da pediatria ainda. Lá fora está um pouquinho mais avançado, já está chegando na fase 3 da parte adulta. É bem complicado essa questão de estudo clínico, porque eles precisam ver a eficácia de um medicamento, a segurança para poder comercializar, né? E nessas minhas idas e vindas e consultas na internet, Facebook, etc., eu consegui chegar ao Centro de Pesquisa de Niemann-Pick dos Estados Unidos, onde eu recebi o convite para que a Bárbara fosse a primeira paciente brasileira a participar de um estudo natural da doença. Então, uma vez por ano, nós vamos aos Estados Unidos, onde ela faz exames, os mais modernos possíveis, para quem sabe um dia encontre a cura, e que, infelizmente, não vão nascer outras crianças com Niemann-Pick B, mas, quem sabe, numa célula da Bárbara, a gente não consegue encontrar alguma coisa que ajude. Olha que legal. Gente, eu estou vendo aqui a Rosângela falar, eu estou encantada. Como uma mãe, eu estou até meio emocionada. Consegue ir tanto atrás, assim, de tudo. Você é uma enciclopédia aqui falando sobre o assunto, você deu uma aula. Mas é importante, Cláudia, porque para as mães que estão chegando agora, eu dou uma super dica. É importante você saber o que o seu filho tem, é importante conseguir identificar cada sintoma. Mas é lógico que nós somos mães, não somos médicos, não somos enfermeiros. Sim. Mas tem uma hora que você precisa ser tudo isso um pouquinho. Na questão de doença rara, muitas vezes acontece de uma mãe ir para um hospital com sintomas de determinada doença rara e o médico não sabe o que é. No meu caso, se eu chego no hospital com a Bárbara, que não é um médico que já conhece, já atendeu, fala assim, o que ela tem? Eu falo Niemann-Pick. O médico faz aquela cara de paisagem para mim e abre o Google na minha frente. Então, já teve caso de eu chegar com meu marido no hospital, levando a Bárbara no colo, ela praticamente desfalecida por uma crise pulmonar mais intensa, e eu vi o médico abrindo o Google na minha frente, enquanto a Bárbara estava ali em crise respiratória, eu falava, não, para tudo, eu sei exatamente o que você precisa fazer nesse momento. Né? Depois você faz o restante dos exames. E é legal mas agora a gente ter precisa essa informação isso. bem difundida, né? Falada aí em todas as mídias. Eu quero aproveitar, a gente está com um tempo curtinho, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a linha rara no Brasil, né? Para que a gente, de alguma forma, possa ajudar. Então, eu agradeço essa oportunidade, né? Vai fazer exatamente 1 ano que a linha rara foi inaugurada, né? No Instituto da Criança, né? Uma parceria do Instituto Vidas Raras, né? Tá. Que a presidente é a Regina Próspero, com o Departamento de Pediatria, e a linha rara está abrigada no Itaci, que é o Instituto de Tratamento de Câncer Infantil e Doenças Raras também. Que legal. E essa linha rara, na verdade, é um 0800 para o Brasil inteiro, né? Nós fornecemos informações personalizadas de doenças raras. Informações de referência, né? Porque muitas vezes o Google, ele assusta, né? Sim. E nem sempre uma pessoa com uma doença rara tem os mesmos sintomas, né? É uma informação mais personalizada. Também oferecemos informações das associações, né, de eventuais doenças raras existentes no Brasil e no exterior, né? E serviços médicos onde determinada doença está sendo mais pesquisado, o pessoal tem mais experiência. Geralmente são hospitais de alta complexidade. Olha, né? que legal. Infelizmente, nós não temos, né, suporte para todas, né? Mas lá os pais encontram um norte, né, para uma informação. direção. Como a Rosângela falou, a informação, né, é muito importante. Muitas vezes, né, o médico, né, está despreparado mesmo. O Brasil é enorme, né? As áreas que tem o norte, nordeste, onde a gente mais recebeu orientações de doenças. Muitas vezes os médicos não têm acesso fácil a artigos médicos internacionais, né? A gente fornece essas informações, né, para auxiliar principalmente as crianças a terem esse suporte, né, e terem uma sobrevida. É importante apenas salientar que o Linhas Raras, ele não oferece ajuda com medicamentos. Então, uma mãe que precisa ligar lá
para saber, de repente, assim, olha, meu filho pode tomar tal remédio, então a gente não tem como passar esse tipo de informação, que é uma informação muito pessoal de paciente para paciente. O que o Linhas Raras faz é o que a doutora falou, acolher esse pai e essa mãe que está chegando agora, porque quando você recebe o diagnóstico de uma doença rara, o nosso mundo desanda. Sim. Então, é para ser acolhida, é para ser acarinhada, esse pai, essa mãe, esse portador, que muitas vezes já é até numa fase mais adolescente, né? Porque nem todas as doenças raras aparecem no nascimento, algumas demoram um pouquinho mais para aparecer. Mas a gente tem aí o Linhas Raras, que é para estar ajudando. Temos também o Instituto Vidas Raras, né? Que nos acolhe todas essas mães e faz esse trabalho maravilhoso no Brasil inteiro de divulgação de várias doenças raras, inclusive a Niemann-Pick B. Ai, obrigada. Depois, gente, nosso tempo está super estourado hoje, mas eu vou escrever junto com a Rosângela lá no grupo, a gente vai contar um pouquinho mais dessa história. Quero agradecer aqui a doutora Sofia, que veio, deu todos os esclarecimentos pra gente. Inclusive, quero agradecer aqui os livros, ó, que ela trouxe para mim. Esse aqui, Vidas Raras. Cadê? Aqui? Aqui. E tem também um caso de sucesso na luta contra o câncer infantil, que o Itaci é referência também. Ela trouxe tudo aqui para mim, eu vou ler com muito carinho. Obrigada, viu, doutora Sofia? O troféu dos Todos pelos Raros, que é uma luta. Exato, para todas as pessoas que ajudam a gente de alguma forma, merece ganhar esse troféu por estar abrindo espaço para as doenças raras. Então, obrigada, Cláudia, por esse espaço. E lá no grupo a gente vai postar, vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Estou à disposição. Obrigada, doutora. Mesmo. Obrigada, Rosângela. Obrigada. Gente, agora eu vou finalizar o programa. Vou mostrar o look rapidinho? Deixa eu mostrar o look pra cá. O look hoje é da Sherbrook. Quero agradecer aí a Sabrina, que me vestiu hoje. Linda, obrigada, Sá. Um beijo aí pra todo mundo aí da Sherbrook. Quero agradecer a Mamãe que Disse, a Márcia hoje que fez meu cabelo, a Cássia que fez minhas unhas. E mandar um beijo aí também pro pessoal do Mundo do Saber, a escola parceira do grupo aí de educação infantil, que tá novinha, foi reformada, tá linda. Um beijo então aí pra todos vocês. Até a semana que vem, na mesma hora, mesmo canal, tudo de novo aqui. Até mais.